pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a costura e a modelagem de uma saia godê. Mas não é só isso que você vai aprender nesse vídeo. Você vai ver como colocar um zíper invisível, como colocar forro nessa saia e também a fazer uma barra lenço, beleza? Então, se você quiser aprender a fazer uma saia godê e ainda mais essas outras coisas que eu te disse, é só assistir esse vídeo até o final. Pessoal, primeiramente eu vou passar para vocês algumas informações sobre saia godê, porque não existe só um tipo de saia godê, são 4. Antes da gente ir mesmo para modelagem propriamente dita. Mas antes disso, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo e me sigam lá no Instagram. Vou deixar o arroba aqui pra vocês, que eu deixo também muita informação legal lá, beleza? Vamos lá! Bem, pessoal, antes de irmos para a modelagem da saia propriamente dita, eu preciso que vocês entendam alguns conceitos sobre a saia godê. Primeiro que a saia godê é uma saia de corte circular. Você tem uma saia que ela é cortada em formato de círculo. O círculo menor, que é esse daqui, que fica no centro do círculo maior, ele representa a circunferência da nossa cintura. E esse círculo aqui maior, ele representa a circunferência da barra, né? Que é o comprimento da nossa saia. Então é como se eu tivesse um círculo dentro de outro círculo. Então seria como se esse círculo menor fosse a abertura da circunferência da cintura, né, onde vai colocar a nossa cintura, e esse círculo maior representa o comprimento da saia, a barra da saia. E a saia godê também, ela pode ser de 4 tipos. Você pode ter uma saia godê total, que a gente chamou de godê total ou godê duplo, que é quando ela é esse círculo inteiro do jeito que tá aqui. A saia, ela pode também ser chamada de godê simples ou meio godê, que é quando a gente tem essas duas partes aqui. É como se esse círculo tivesse dividido em 4 e para ser simples, a saia seria só essas duas partes aqui. Pode ser também que a sua saia seja de 3/4 de godê, então são 3 partes deste círculo. Então é como se não existisse essa parte aqui e a sua saia fosse essas 3 partes aqui. E pode ser também que a sua saia seja 1/4 de godê, que ela vai ser só uma partezinha dessa. Então é uma parte dentro das 4 que a gente dividiu aqui. A saia que a gente vai modelar aqui hoje é a godê simples ou meio godê. Então eu vou utilizar 2 partes deste círculo. Vou pintar aqui. Pronto, pintei aqui 2 partes do nosso círculo que representam um meio godê ou godê simples. Pra gente fazer esse meio godê ou godê simples, o que a gente vai precisar de medida? A gente vai precisar saber do valor do pi, que é 3,14. Esse 3,14 é um valor que não muda, ele é invariável. Na matemática ele é chamado de pi, mas não precisa a gente se aprofundar nisso, porque aqui ele só terá uma utilidade que é ajudar aqui a achar o raio da saia, né? O raio do godê. E o que é o raio? Ele é a medida do centro, né, daqui desse círculo menor até você chegar aqui na borda dele, no final desse círculo menor. E você vai ter que medir ele, aqui no caso da nossa saia, que é um godê simples, ó, do centro até aqui essa parte, do centro até chegar aqui nessa borda e do centro até chegar essa outra borda. Então o raio que a gente vai calcular utilizando a circunferência da cintura e o pi vai ser essa distância aqui, é equidistante, né? São as mesmas distâncias. Então o raio é isso daqui. As outras medidas além do pi que a gente vai utilizar é a circunferência da cintura, que aqui no meu caso eu vou utilizar 79, que é a minha medida. O comprimento dessa saia que eu tô fazendo aqui de 70 centímetros. O raio eu vou calcular com vocês agora. Cada tipo de saia godê tem uma forma para você calcular esse raio.
O da godê simples é você pegar a circunferência da cintura, que é 79, você vai dividir pelo pi, que é esse 3,14. Vou calcular aqui o meu para vocês. A minha deu 25,15. Eu vou arredondar para menos. Por quê? Porque o tecido que eu vou utilizar para fazer essa saia, ele é bem fininho. E quando a gente corta o tecido numa curva, que é o que a gente vai fazer aqui, o que acontece? Esse tecido, ele tende a lacear. E aí ele cede muito, ele fica tipo muito folgado, né? Fica laceado. Então, se eu colocar 25,15, se eu arredondar acima, tipo 25,5, pode ser que depois, na hora de eu calcular aqui, a minha cintura, depois de pronto, depois que eu cortei, fique maior do que a que eu estou prevendo. Então, por isso eu vou arredondar. Quando é pequena, assim, eu já arredondo para menos. E aí, então, aqui no caso, a minha eu vou usar 25, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês aqui no papel como é que a gente faz, então, a modelagem da saia godê. Outra coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, tá vendo que a gente dividiu esse círculo em 4 partes, certo? Essas partes são todas iguais. Então, eu não precisaria modelar essas 2 partes aqui. Eu modelando só uma, como essa daqui é igual, na hora de cortar, eu dobro o tecido e vai aparecer essas 2 partes. Eu tô falando isso por quê? Porque a gente só vai modelar uma parte desse círculo, que aí a gente economiza papel aqui, beleza? Para modelar essa saia, eu estou utilizando um quadrado de papel de 1 metro por 1 metro. E por que 1 metro por 1 metro? Eu peguei o raio da minha saia, que eu já mostrei para vocês aí como é que calcula, que é 25, esse raio. Eu somei com 70 do comprimento que eu quero da saia. E aí eu acrescentei mais 5 centímetros de margem, né? Pra eu poder aqui mexer alguma coisa. Então, eu peguei um quadrado de 1 por 1 e a gente vai começar a modelar. Estou falando isso para vocês entenderem por que um quadrado tão específico de 1 metro por 1 metro. Então, se o comprimento e o seu raio mudarem, então você vai precisar de um quadrado de papel maior, beleza? Sendo assim, eu vou começar a colocar a medida do raio aqui no papel. Eu vou colocar do início do papel aqui para a minha direita 25, que é a medida do meu raio. Coloquei aqui, vou colocar também da ponta do papel para baixo, né, no sentido do comprimento, os mesmos 25. E aí eu vou encontrar esse ponto nesse. E como eu vou fazer isso? Como eu falei pra vocês, os pontos eles têm que ser equidistantes, então eles têm que serem iguais, né? Eu tenho que ter 25 aqui, aqui, aqui e aqui. Pra isso você pode utilizar aqui a régua, ó, contando 25. Sempre deixando o 0 lá na pontinha do papel, ó, no encontro. E aí eu vou levando a minha régua em direção a outro ponto. Pronto, feito isso, eu vou encontrar aqui, deixar mais juntinho os pontos. E aqui eu já fiz a parte da abertura da cintura. É óbvio que quando a gente cortar isso dobrado no tecido, isso aqui vai dobrar e vai sair a cintura do nosso godê. Agora, qual que é a próxima medida que a gente tem que fazer? A do comprimento. E eu vou medir isso da onde? Aqui, ó, do final do raio para baixo. No caso, a minha que eu escolhi é 70. E aí eu vou marcar aqui também, lá para a esquerda, 70. Só vai ficar difícil eu chegar lá, mas eu vou tentar aqui. Como essa minha régua aqui é de 60, eu vou passar a utilizar aqui a fita para facilitar. E aí eu vou marcando 70 da mesma forma que eu fiz aí na abertura da cintura.
Observa só o seguinte, eu tô colocando aqui, ó, no meio e tô mais ou menos paralelo aqui pra marcar aqui embaixo. Não vai fazer assim, tipo, começar daqui e aí querer marcar 70 assim, tão distante desse ponto, porque senão, aqui por exemplo, se eu estivesse marcando 70 lá naquela extremidade na diagonal, ia estar dando 74. Então assim, tem que ser próximo um do outro. Você pode fazer isso aqui também com um cordão. Só que com cordão, às vezes eu preciso da ajuda de outra pessoa pra segurar o cordão pra mim direitinho e eu ir lá com a mão. Como isso agora não seria possível, estou fazendo com a fita métrica. Pronto. Aqui eu só vou encontrar os pontos que eu acabei de marcar. Pronto, já encontrei ali os pontinhos, né? Então a saia dela já tá modelada. O que a mais a gente tem de detalhe aqui? Primeiro, a gente vai cortar isso aqui na dobra do tecido. Então isso daqui, ó, vai ser em cima da dobra do tecido. Eu vou utilizar um zíper invisível, então ele é desse outro lado aqui, o zíper. Eu vou utilizar um de mais ou menos 20 centímetros, que é o que eu tenho ali. Então eu vou utilizar aqui o zíper. A outra coisa é a questão do cos. O cos eu vou mostrar pra vocês quando a gente estiver cortando a saia. Qual que é o tecido que eu vou utilizar para fazer essa saia godê? Então, vai ser essa seda gloss, ela é 100% poliéster e é um tecido bem fino, né? Então, qual que é o cuidado que você tem que ter ao costurar? Primeira coisa é a questão da agulha. Você precisa de uma agulha fina, de preferência aquela ponta bola, que é a que tem o cabinho dourado na hora de costurar para não puxar o fio. Outra coisa, cuidado com o ferro. Teste sempre a temperatura do ferro antes de colocar em cima de uma parte maior, porque por ele ser bem fininho, ele também queima muito fácil. A terceira coisa é que ele é um tecido bem mole, bem fluido, então vamos caprichar aí nas marcações, nos alfinetes, nos alinhados, pra gente não perder a modelagem da peça, né? A outra coisa que eu quero falar é sobre o caimento desse tecido. Por ele ser bem fininho, ele não vai ficar uma saia armada. Então, se você quiser uma saia armada, você precisa de um tecido mais pesado. Eu estava precisando de uma saia mais fluida, mais perto do meu corpo. Mesmo que ela tenha volume, ela não vai ser aquela saia armada, aquela silhueta armada. Ela vai ficar mais perto do corpo, beleza? Pessoal, para fazer essa saia, eu utilizei 2 metros de tecido, que eu dobrei ao meio, né, no sentido do comprimento, então ele ficou um retângulo de 1 metro, né, porque os 2 metros eu dobrei ao meio, então ficou 1 metro por 1,5, tá, que era a largura desse tecido, para eu poder posicionar o molde aí em cima. E aí sobrou um pedaço considerável, né, vocês vão ver na imagem, de tecido que eu aproveitei para fazer essa regatinha aqui. Pronto. Dobrei o tecido aqui no tapete, porque lá na mesa ficou ruim pra eu marcar. E eu dobrei pelo avesso e daquele jeito que eu falei pra vocês. Então, ele tá aqui dobrado, tem 1 metro por 1,5, tá? Vou posicionar o molde. Uma parte aqui, ó, tá na dobra do tecido. E a parte que a gente vai colocar o zíper tá aqui, ó, nessa abertura do tecido. Então eu vou colocar uns pesos pra poder o molde não sair do lugar, igual eu coloquei ele já no tecido pra ficar certinho. Feito isso, eu vou colocar uma margem de 1 centímetro aqui na barra e 1 centímetro lá no cos. E aqui onde eu vou colocar o zíper, eu vou deixar uma margem de 2 centímetros, beleza?
pronto, as margens já estão marcadas. Agora eu vou cortar o tecido. Pessoal, saia e forro cortados. Eu não mostrei aqui como que eu cortei o forro, porque foi da mesma forma que eu cortei aqui a saia, só que eu diminuí 15 centímetros o comprimento da saia para colocar no forro. Não precisaria eu ter diminuído tanto, 10 centímetros, 5 centímetros já seria o suficiente. Porém, o tecido que eu tinha aqui em casa para forro não dava para fazer maior. Por isso que eu tirei 15 centímetros. Então, se você, quando você for comprar o seu tecido, né, aí você compra a mesma quantidade de tecido da saia, você compra por forro. Se você quiser o forro mais ou menos do mesmo tamanho da saia, tá? Eu só não recomendo que o forro fique do mesmo tamanho da saia, porque pode acontecer de quando você se movimentar o forro aparecer. Então o ideal é deixar ele no comprimento menor, de 3 a 5 centímetros, tá? Às vezes, assim, por questão de estética, a gente pode deixar mais curto, né? Igual eu falei, tirar 5 ou 10 centímetros, mas se não for esse o caso, por questão estética ou por questão de não ter a quantidade de tecido suficiente e eu não queria sair para comprar outro, queria utilizar o que eu tinha em casa, então por isso o meu tá um pouquinho menor, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Nessa saia, eu vou primeiramente aqui na abertura que ela tem, a única abertura que ela tem, onde a gente vai colocar o zíper, eu vou já dar o acabamento, porque esse meu tecido aqui ele tá desfiando um pouco e também porque depois facilita, que a hora que eu colocar o zíper já vai estar tudo certo. Então essa abertura aqui, ó, em cada um dos lados eu vou passar overlock. Se você não tiver overlock, você deu o acabamento que você programou. Pode ser nesse caso aqui. Você pode colocar um viés, você pode fazer zigue-zague. Então vamos dar acabamento aqui, é o primeiro passo da costura aqui dessa saia. Pessoal, a mesma coisa que eu vou fazer lá no tecido principal da saia, eu vou fazer aqui no tecido do forro também. Eu vou dar acabamento aqui nessa abertura, né? E como aqui na barra eu não vou fazer a barra lenço que eu vou fazer no tecido principal, eu já vou logo passar o overlock para ele já ficar prontinho. Só vou deixar o overlock, não vou fazer barra aqui no forro, só no tecido principal. Vou fazer isso também e venho mostrar. Então, já passei aqui o overlock na abertura aqui da saia e na abertura e na barra do forro. Agora o que eu vou fazer é colocar o zíper invisível na saia, beleza? Pessoal, para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou disponibilizar à parte um tutorial de como pregar zíper invisível, beleza? Que aí eu vou falar com mais detalhes sobre a questão do posicionamento, sobre os pés que a gente utiliza para fazer essa colocação do zíper invisível, tá? Então me sigam aí nas redes sociais, que assim que esse tutorial estiver prontinho, eu aviso para vocês e vocês podem assistir aí com mais detalhes. Agora eu vou mostrar por alto mesmo, beleza? Para essa saia, nesse tamanho e modelo, eu precisaria de um zíper entre 20 ou 25 centímetros, que já seria suficiente aqui para poder colocar nessa saia. Porém, eu só tenho aqui em casa um desse grande, então eu vou utilizar esse grande e vou cortar. E quando eu vou colocar um zíper invisível que eu preciso cortar, eu corto a parte de cima dele, não a parte de baixo que tem o arremate. E eu deixo para cortar depois que ele já tiver costurado, porque se a gente cortar ele aqui, por exemplo, igual tá aqui agora no tamanho que eu quero, e depois eu for fechar, aí o cursor do zíper ele sai fora e você provavelmente não vai conseguir colocar tão fácil. Então, o que acontece? Eu deixo ele para cortar no final, mas
eu vou avisar pra vocês o seguinte: eu vou fazer um vídeo ensinando a pregar o zíper invisível. Eu vou pegar um tecido que dá um contraste melhor para eu poder ensinar pra vocês como que a gente prega o zíper invisível mais detalhadamente. Aqui eu vou fazer por alto, tá? Então vamos lá. Eu tô aqui com a minha saia, né, com a abertura aqui virada pro lado direito, né, do tecido. O lado avesso é esse mais fosco, esse que a estampa tá mais viva é o direito. Da mesma forma que o tecido tem direito e avesso, podemos dizer que o zíper também tem direito e avesso. Essa parte aqui do zíper, onde não aparece o dente, ó, tá vendo que ele é mais lisinho e o cursor tá pra esse lado, a gente vai falar que é o direito do zíper. E a parte onde aparece o dente, ó, que ele fica mais evidente, é o avesso do zíper. Então, o lance aqui para eu colocar esse zíper na saia é eu colocar o direito do zíper, que é a parte que o dente está escondidinho, em cima do direito do tecido. Essa é a primeira parte para você localizar melhor aqui o zíper. A outra coisa que você tem que observar é o seguinte: essa parte aqui, que é a parte do acabamento do zíper, ó, que é essa parte aqui de fora do zíper, essa aqui é o dente, essa aqui são as partes de fora, né? Ela tem que estar virada para a parte da margem de costura da sua roupa. Por exemplo, ó, eu coloquei aqui direito do zíper, que é a parte que o dente está escondido, em cima do direito da roupa, certo? Aí ele tá aqui em cima. Qual que é essa parte que eu vou pregar nessa parte aqui? Qual que é a parte do zíper que eu vou pregar nessa parte aqui da roupa? É aquela que a lateral do zíper tiver virado para margem de costura da roupa. Aqui onde eu dei o acabamento com o overlock, né? Então eu vou abrir aqui o zíper. Como eu não vou colocar ele todo, então vou deixar ali pra fora a parte que eu não vou utilizar. Eu já medi aqui até onde eu quero. E a parte lateral do zíper tá aqui, ó, no mesmo lado do acabamento, do overlock que eu fiz. E aí eu vou alfinetar esse zíper tipo, no dentinho do zíper, bem rente ao dente. Eu vou alfinetar junto à roupa. Depois que eu alfineto, eu vou alinhavar. O alinhavo também é feito bem rente ao dente aqui do zíper. Pronto, já coloquei uma perninha aqui do zíper. Agora eu vou fechar ele aqui, só para eu marcar onde eu tenho que parar lá do outro lado também. Pronto, da mesma forma que eu coloquei o direito do zíper em cima do direito do tecido desse lado, eu tenho que colocar do outro lado também. Para isso, ó, eu pego esse lado aqui que já tá com o zíper e vou dobrar de forma que o outro lado que não tenha ainda o zíper vem aqui pra cima. Pronto, essa lateral aqui. Aí eu vou pegar a lateral, ó, dobrada assim pra cima e vou posicionar aqui, ó, pode ser em qualquer lugar, só pra eu não perder pra virar. Depois que eu posicionei assim, aí eu posso encostar ali em cima na marcação que eu fiz, porque eu já achei qual que é a posição que eu quero. E aí eu vou alfinetar também, lembrando que a parte do acabamento do zíper está pro lado do acabamento da roupa, porque eu passei o overlock. Pronto, o zíper tá alinhavado, agora eu vou para a máquina para fazer a costura.
Olhem só, o zíper invisível já tá colocado, eu não cortei ainda o zíper, né? Eu só vou cortar quando eu for colocar a primeira costura do cos. Então aqui eu ainda vou fechar essa parte aqui de baixo, né, que ficou ainda aberta depois que eu coloquei o zíper, que eu prefiro sempre colocar o zíper invisível com as partes ainda abertas. Então eu só vou fechar isso aqui agora, eu vou mostrar pra vocês como é que se faz. Depois a gente vai colocar o forro e só depois a gente vai fazer a colocação do cos e cortar aqui o zíper, beleza? Pra fechar essa parte aqui da abertura, eu vou virar aqui pelo lado avesso. Depois aqui eu tenho que tirar o alinhavo também do zíper. E aí eu vou unir essas duas partes, vou alfinetar e alinhavar, vou passar a costura reta aqui. E a costura que tem que encontrar com essa do zíper, sem prender o zíper. E aí eu vou fazer isso e já mostro aqui. Pra fazer essa costura aqui, fechando a saia, né? Bem próximo aqui do zíper, às vezes quando você usa o pé calcador normal de costura, você não consegue chegar bem juntinho. Aqui na máquina industrial, eu utilizo esse pezinho que eu mostrei pra vocês, que às vezes também dá até pra gente pregar o zíper, que ele é de uma única sapatilha, ó, só tem uma perninha. Para poder chegar bem próximo do zíper. Na máquina doméstica, você pode utilizar aquele pezinho que é para costurar zíper normal, que aí você consegue chegar bem próximo aqui dessa costura que já pregou esse zíper aqui, tá? Para não ficar nenhuma abertura entre o zíper e o início dessa costura que a gente vai colocar aqui agora. Vou lá na máquina costurar, pronto, o zíper colocado. A abertura da saia aqui no centro costas também fechadinha. Olha só, aqui do lado avesso, a união certinha aqui, da onde terminou a costura do zíper e onde começou a costura da parte de baixo. Para colocar o forro, você vai pegar a saia, né, pelo lado direito, vai abrir o zíper. Abrir aqui o zíper e aí você vai, ó, porque o zíper quando você abre, depois você coloca, ele fica assim, fechadinho. Só que você vai, ó, puxar ele aqui, ó, abrir ele todo, colocar assim pra fora. Vai pegar o forro, a parte direita do forro, que é aqui no meu caso esse preto, essa parte mais brilhosa. E você vai colocar, ó, em cima do zíper. Pessoal, e aí quando vocês colocarem o forro em cima do zíper, igual eu tô colocando aqui, a costura com o acabamento de overlock, tanto do forro quanto da saia, vão ficar um em cima do outro, tá? E aí eu vou cobrir o zíper, só que eu consigo sentir o dente dele aqui, por isso eu vou colocando o alfinete rente aqui, ó, ao dente, em cima do zíper. Vou fazer isso aqui no zíper todinho. Pronto, depois que eu alfinetei, eu vou alinhavar e vou costurar aqui em cima do meu alinhavo. E aí eu vou costurar com aquele pé de zíper que eu falei com vocês, aquele que só tem uma perninha. Ou então, se vocês estiverem costurando aí na máquina doméstica, vocês vão utilizar aquele de pregar o zíper normal, aquele pezinho de pregar o zíper normal. E a gente vai costurar aqui onde eu alfinetei, beleza? Vou lá na máquina e mostro aqui. Prontinho, já costurei aqui a primeira parte do forro. Aí, olha só o que que acontece. Quando eu desviro isso aqui, colocar aqui pra dentro só pra simular, antes de costurar o outro lado. Aí do lado de dentro vai ficar assim, ó. Ó, fica o zíper só na pontinha e o forro de um lado e o tecido principal do outro. Aí eu vou fazer isso com o outro lado. Pronto, já fiz a costura dos dois lados do zíper lá no forro, ó. Tá aqui costurado.
Porém, eu preciso fazer o que? Fechar aqui também essa abertura que ficou no forro, igual eu fiz na saia. Então, aí eu vou alfinetar isso daqui, essa parte, né, que é da barra do forro até o encontro do zíper. Eu vou fechar igual eu fechei o da saia. Agora eu vou lá na máquina costurar essa parte aqui e já mostro. Bem, não sei se vai dar pra vocês verem com clareza, porque como o tecido é preto, dá uma dificultada. Mas aqui, ó, é a parte do forro, o zíper já tá todo fechadinho. Fechei aqui também a parte de baixo. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a colocação do cos. Antes disso, eu vou só tirar essas linhas aqui e cortar o cos junto com vocês pra gente colocar aqui. No cos, eu também vou colocar uma entretela, beleza? Pessoal, o cos que eu pensei aqui para essa saia era um cos reto. Para isso, eu só teria que fazer um retângulo na largura da minha cintura com mais ou menos 1,5 ou 2 centímetros de folga para não ficar muito apertado, né? E com a altura que eu desejasse. Eu pensei para esse daqui uma altura dele pronto, né? Depois de dobradinho, ficar com 5 centímetros de altura. Porém, como eu quis aproveitar aquele restinho de tecido que eu cortei a saia para fazer uma regatinha, então eu fiquei com pouco tecido para poder fazer esse retângulo todo inteiro. Por isso, eu tive que fazer 3 retângulos. Esse aqui maior, que ele tem 42,5 por 12 de altura. E esse daqui eu vou colocar na frente, né? Vai ser o cos da frente. E 2 retângulos menores para eu colocar no cos das costas. Aí o que que eu vou ter que fazer aqui agora? Eu vou ter que unir esses pedaços. Eu vou costurar, né? Vou unir ali na máquina. Todos eles já tem a margem de costura, né? Que eu deixo a margem de costura de 1 centímetro de cada lado. Então eu vou costurar aqui, depois eu vou entretelar para eu poder colocar lá no cos. Outra coisa importante é o seguinte: vocês lembram que quando eu tava modelando a saia, o raio da minha saia lá tinha dado 25,15? E aí eu falei com vocês, vou arredondar para menos, porque como o tecido é fino, vai que ele cede, né? Então, como eu coloquei o forro aqui, então meu tecido não cedeu tanto. Então, antes de você cortar lá o cos, o que que você vai fazer? Você vai pegar a sua fita métrica e vai medir para ver quanto que tá aqui essa sua abertura. Eu medi aqui a minha e você vai medir assim, você coloca a fita, ó, e vai passando ao redor. Vai passando ao redor de todo o cos aqui para você verificar quanto é que tá. Eu conferi aqui o meu e ela estava a conta da minha cintura, tava exatamente 79, que é a minha cintura. Aí, para não ficar tão apertado na cintura, eu gosto de colocar, como eu falei para vocês, uma margenzinha entre 1,5 e 2 centímetros. Eu vou colocar aqui 2, porque eu não gosto de nada me apertando assim na boca do estômago, sabe? Aí nessa conferência, se você quiser aumentar mais a circunferência aqui da sua cintura, o que que você vai fazer? Da margem pra dentro da sua saia, você vai colocar, começa medindo tipo 2 centímetros. E aí você vai marcando 2, 2, 2 ao redor dela todinha, tá? Com essa marcação, com essa nova marcação que você fez, você vai conferir quanto é que tá dando nessa marcação. Aí você vem aqui com a fita métrica, igual você fez aqui em cima, só que agora você vai fazer aonde você marcou os 2 centímetros. Na minha aqui eu desci 2 e ficou com 81, que é justamente o que eu queria, né? Que é a minha cintura mais 2 centímetros. Eu prefiro fazer essa conferência e aumentar depois, nesse momento, do que lá na modelagem, porque se eu já tivesse descido lá na modelagem esses 2 centímetros e deixado maior o raio,
depois, se cedesse o tecido, não teria como eu apertar. Aí eu teria que fazer ou uma prega, franzir, e eu não queria, né? Então eu sempre prefiro fazer esse godê, essa circunferência, esse raio menor, e depois eu conferir e aumentar se for preciso, beleza? Então, essa explicação que eu queria dar pra vocês. Agora nós vamos ao cos. Eu vou lá costurar as laterais, né? Se você não precisou fazer igual eu, assim, picotado, então você vai estar aí com um retângulo inteiriço. Aí é só você colocar a entretela e pular para a próxima parte. Eu vou ter aqui que costurar aqui o meu cos, tá bom? Vou lá e já volto para mostrar. Entretela. A entretela que eu vou utilizar aqui nesse cos vai ser a entretela de malha. Ela é autocolante, ela tem uma parte lisa e uma outra parte mais crespinha, que é a parte onde fica a cola da entretela. Então é essa parte que a gente vai colocar em cima do avesso do tecido e vai passar o ferro para poder grudar essa entretela no tecido, beleza? Pronto, ó, já uni aqui as partes do cos. Aí eu vou colocar em cima a entretela, né? Lembrando que a parte crespa, que é a parte que tem a cola, vai ficar aqui pelo avesso. E aí eu vou colocar aqui uns alfinetinhos só para não ficar saindo do lugar, porque como o tecido é fino e a entretela também, né? E aí eu vou lá no ferro e passo. É interessante você colocar outro tecido por cima, para não ficar a cola da entretela grudada no seu ferro, tá? Aí depois que você pregou a entretela, você vê se ficou alguma sobra, né? Aí você recorta. Pessoal, agora eu vou marcar 1 centímetro de margem ao redor aqui do cos todo, que foi aquele 1 centímetro que a gente deixou, né? E eu vou nas duas laterais e em uma das partes já dobrar ferro, pra hora que a gente estiver colocando lá no cos, vocês vão entender que vai facilitar o nosso serviço, beleza? Vamos marcar. Prontinho, agora com esse 1 centímetro marcado aqui ao redor todo, eu vou dobrar, né, em 1 centímetro as duas laterais e um dos lados e vou passar a ferro, beleza? Vou aqui no ferro. Pronto, dobrei, né? E agora a gente vai começar a colocação desse cos aqui na saia. Agora a gente vai colocar o cos aqui na saia. Você vai pegar a saia pelo lado direito e vai pegar o cos pelo lado direito e vai colocar um em cima do outro. Lembra que agora a gente vai colocar em cima, não sei se dá pra vocês verem aí, a marcação que eu coloquei aqui de 2 centímetros, né? Então, a gente vai colocar essa marcação de 1 centímetro que eu coloquei aqui no cos em cima dessa aqui de 2, tá? Vai colocar uma linha em cima da outra. E eu vou começar colocando aqui, ó, vai ficar bem rente. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ver que eu já mostro. Aqui, ó, o cos. Eu tô começando a pregar aqui pela parte que não tá dobrada. A parte que tá dobrada a gente vai virar depois. Então, agora é só eu ir alfinetando, né? Lembrando de colocar isso aqui bem rente aqui ao dente do zíper, né? E aí a gente vai colocando uma linha em cima da outra aqui com o auxílio do alfinete ao redor da saia inteira. É interessante você colocar de um lado e já coloca o do outro logo, porque aí você vai distribuindo o volume do cos ao redor da saia. E eu vou colocar da mesma maneira que eu coloquei o outro, ó, rente ao dente. E na mesma linha aqui que eu marquei no de cima, tem que colocar no de baixo. E aí vou distribuir aqui o alfinete. Pronto, agora que eu já alfinetei tudo aqui, eu vou alinhavar e passar a costura reta lá na máquina, beleza? Quando vocês forem fazer essa costura aqui do cos, toma cuidado para vocês não costurarem o dente do zíper aqui na pontinha, tá?
começa um pouquinho antes, para não costurar, porque se você costurar esse dente aqui, quando você for subir o zíper, ele não vai subir todo, tá? Então, toma cuidado com isso aqui. Outro cuidado é o seguinte, como eu falei lá, depois que você corta o zíper, você não pode tentar fechar, tá? Porque senão pode perder aqui o zíper e ter que trocar tudo de novo, beleza? Então, já fiz lá a costura. Eu vou passar aqui a ferro para deixar bem acertadinho aqui e tirar essas marcações que eu faço com essa canetinha que apaga no ferro. E aí eu venho aqui pra gente fazer o nosso próximo passo. E agora, minha gente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parte que a gente já dobrou aqui, né? Eu tô com a saia aqui pelo lado avesso. Eu vou colocar essa parte dobrada aqui em cima da costura, dessa primeira costura que a gente já fez aqui. Então eu vou fazer isso, vou alfinetar, alinhavar pra gente fazer a costura definitiva aqui do cos. E como é que a gente vai fazer essa costura? Eu vou costurar, vou fazer tipo um pesponto, tanto aqui na parte de cima como na parte de baixo, pra ficar bem certinho aqui o nosso cos, beleza? Então antes disso eu vou tirar aqui esse alinhavo, né, pra não ficar essas linhas aqui dentro. E aí, o detalhe que você tem que prestar bastante atenção aqui é o seguinte: deixar da costura pra cima do zíper, ó, da costura, que essa costura que você fez primeiro aqui, pra cima 5 centímetros. Marquei 5 centímetros. Vou cortar. Vou fazer isso também do outro lado. Ó, da costura. Vou mostrar aqui pelo lado direito pra vocês verem, ó. Da costura pra cima 5 centímetros. Deixa eu pegar aqui o zíper. Agora eu vou dar algumas observações aqui do zíper. Vocês lembram que eu falei lá na modelagem que a gente precisava de um zíper de mais ou menos 20 ou 25 centímetros para colocar aqui na saia, beleza? Eu não tinha em casa um zíper de 25, eu tinha um de 50. Então assim, como a gente tá em pandemia, essa questãozinha, eu não queria sair de casa para comprar. Então eu utilizei mesmo o que eu tinha, eu só cortei ele, né? E para cortar o zíper é melhor você cortar essa parte de cima, né, que fica perto do cursor, e não a parte de baixo, que tem o acabamento. Mas quando você corta um zíper, não é o ideal você ficar cortando o zíper. Você tem que tomar muito cuidado para você arrematar aqui o final direitinho, porque senão quando você subir com o cursor, o seu zíper pode sair fora, né, o cursor sair fora e você perder o zíper. Então, aqui, como eu cortei, que eu não tinha outra alternativa, eu vou na pontinha aqui da dobra empurrar o dentinho pra dentro do tecido e depois eu vou dar tipo uns arremates à mão mesmo, pra poder fazer o papel do travamento daqui do acabamento do zíper, tá? Aí, gente, se vocês estiverem com o zíper no tamanho normal, que é 20 ou 25, e o seu cos for de 5 centímetros, você vai colocar primeiro o zíper, né, na saia, antes de colocar o cos. Você vai colocar ele, deixando sobrar os 5 centímetros para você colocar aqui no cos, beleza? Agora, né, que eu já tirei o alinhavo e o zíper já está do tamanho que eu precisava aqui, eu vou dobrar esse meu cos aqui, né, para baixo, empurrando um pouquinho o dente do zíper lá na pontinha, para depois eu fazer aquele arremate que eu tava falando com vocês. Pronto, o cos alfinetado. Agora eu vou alinhavar. Eu vou alinhavar tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, para ficar bem certinho, tá? Aí, depois que eu fizer aqui o alinhavo, eu vou fazer o pesponto, né? Aqui embaixo eu vou fazer ele bem perto aqui dessa costura primeira do cos. E aqui, nessa parte aqui de cima do cos também, eu vou deixar ele bem próximo, assim, à margem, tá?
vou deixar ele bem fininho, o pesponto. E aí eu vou fazer isso, essas duas coisas, alinhavar e passar o pesponto e mostro pra vocês. Prontinho o alinhavo feito, vou lá fazer o pesponto, tá? Prontinho o pesponto feito em cima, embaixo e aqui na lateral, prendendo o cos aqui na saia totalmente, né, finalizando. Pessoal, olha só, vocês viram que a modelagem da saia godê não tem muita complicação, mas na hora da costura tem uma parte que ela requer um pouquinho mais de atenção, que é a barra. A barra da nossa saia godê, às vezes, em alguns casos, ela pode dar algumas pontas, e para que isso não aconteça, você tem que deixar a peça descansar. E como você faz isso? Ou você coloca em um manequim, né, veste a sua saia ali no manequim, espera de um dia para o outro, verifica se deu essa ponta, se deu, você pode marcar e depois cortar com a tesoura, com muito cuidado para não tirar muito do comprimento também. E caso você não tenha manequim, você pode pegar um cabide daqueles que tem tipo pregador de roupa nele. Você coloca, você prende a sua saia ali pelo cos, espera também de um dia para o outro, verifica, coloca num lugar um pouquinho mais alto, tipo num torninho, ou às vezes até na maçaneta da porta eu faço isso, prendo lá o cabide e verifico embaixo para ver se a barra tá toda por igual. Se não tiver, a mesma coisa, marcar e cortar, certo? Isso é muito importante para não ficar aquelas pontas no comprimento, na barra da nossa saia, beleza? Vamos lá! Cos finalizado, agora eu vou fazer a barra da saia. Aí para fazer a barra é o seguinte, igual eu falei para vocês, eu já verifiquei se já deu alguma ponta, não deu aqui, eu só tô tirando esses fiapos aqui. E agora eu vou marcar 1 centímetro ao redor dela todinha, o que demora um tanto, e eu não vou mostrar tudo aqui pra vocês pro vídeo não ficar longo, mas é marcar 1 centímetro da borda pra dentro, pra gente fazer a primeira dobra e passar a primeira costura da barra lenço, tá? Depois que eu fizer esse daqui, essa marcação de 1 centímetro, eu vou bem na pontinha da dobra, eu vou passar uma costura, que aí depois eu vou aparar esse 1 centímetro aqui que eu tô colocando e virar mais uma vez, tipo em meio centímetro. Aí eu vou fazer isso aqui ao redor dela toda e mostro pra vocês. Prontinho, primeira dobra feita e costura passada. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. Por que que eu dobro 1 centímetro aqui? Muita gente, quando vai ensinar a barra lenço, fala assim, ah, precisa deixar meio centímetro a primeira dobra. Só que por que que eu deixo 1? Dá pra fazer com meio também, mas eu deixo 1 porque na hora que eu vou fazer esse passo que eu vou fazer aqui agora, que é cortar esse excesso aqui, quando está com 1 centímetro, eu acho mais fácil de você cortar. Porque quando tá com meio, o meio fica bem próximo da costura que você já passou, e aí você fica toda hora com aquele cuidado todo para poder cortar. E aqui não, quando ela tá maiorzinha, na hora de cortar é muito mais fácil. Então por isso que eu coloco 1 centímetro, mas pode ser meio também. Vocês podem ver por aí que tem muita gente que ensina com meio, não tá errado, nem com 1 nem com meio. Mas é porque, por exemplo, ó, quando eu faço com 1 centímetro, esse próximo passo, que é o que eu tô fazendo agora, que é cortar, eu acho mais fácil. Por isso que eu faço com 1 centímetro. Tá vendo aqui, ó? Facilita pra mim quando eu já deixo um pouco maior, deixo com 1 centímetro. Mas se você já tiver prática e fazendo essa barra, né, pode deixar menor. E aí eu vou fazer isso em torno da barra todinha, cortar essa margem de costura para poder dobrar de novo. Aí depois que eu cortar tudo esse excesso, eu vou virar aqui pro direito e vou marcar meio centímetro da pontinha aqui do tecido da barra, né, pra dentro.
vou marcar meio centímetro ao redor de todo mundo. E aí eu vou dobrar e vou passar a costura em cima dessa costura que já tá aqui, beleza? Então eu vou lá cortar tudo, marcar os meio centímetro em toda, virar, passar a costura novamente em cima dessa costura que já tá. Eu vou dobrar e em cima da costura que tá aqui eu vou passar a outra, beleza? Isso aqui que é a barra lenço. Pronto, gente, barra feita. Fiz a barrinha lenço, ó, ela bem fininha. E barra de saia godê, meu Deus, demora muito pra fazer. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse tecido que eu fiz, essa saia, é um tecido bem fino, por isso que eu fiz essa barra, a barra lenço, tá? E quais são os outros tipos de barra que eu recomendo para tecido mais grosso, mais pesado? Eu gosto muito de utilizar o viés ou uma fita de gorgurão ao redor da barra toda, né? E aí você consegue fazer com maior facilidade. Agora eu vou passar, cortar o restinho de linha, vestir e tirar foto pra vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Eu adorei a minha saia godê. Também achei bacana que ainda sobrou um pouquinho de tecido pra fazer essa regatinha. E aí eu vou poder tanto usar junta como separado, né? E pelas cores aqui da minha estampa, eu vou conseguir combinar com várias cores também essa saia, ou usar avulso também a regatinha. Então isso também eu achei bem bacana. Então aproveitem aí o tutorial, façam a saia de vocês e quem fizer, me marca aí que vai ser um prazer compartilhar. Um beijo e até o próximo vídeo!